Olá, tudo bem? A minha proposta hoje é conversar um pouco mais com você sobre a disciplina positiva. Só que dessa vez, aprofundando mais em exemplos, eu sempre recebo perguntas, tanto aqui pela internet como presenciais, a respeito de como lidar com determinada situação que possa acontecer no dia a dia da vida dos pais. E eu separei as mais comuns que eu recebo para a gente conversar um pouco mais a respeito de cada um desses itens. Eu vou deixar o conteúdo completo nesse vídeo, mas desde já eu te convido a assistir o assunto específico que você tem interesse, porque eu vou dividir esse vídeo também em vários vídeos com os temas específicos abordados, para que aquela pessoa que não quer assistir o vídeo inteiro possa ir lá na lupinha do meu canal, procurar aquele assunto específico e receber somente aquela orientação. Se esse for o seu caso, eu te convido para ir direto na lupinha do canal e procurar o comportamento específico. Quem sabe eu já não deixei lá para você. Antes de continuar também, eu vou te pedir para me seguir no Instagram. Porque no Instagram, todas as vezes que eu tenho postado conteúdo novo aqui no canal ou lá no meu blog, se você ainda não conhece meu blog, eu tô deixando o link aqui pra você na descrição, eu aviso no Instagram, eu coloco o link na bio pra você. Então, quando você vê algum assunto específico que você tem interesse, fica mais fácil vir aqui e ver mais a respeito daquele assunto. Um último recadinho é que não sou eu que removo os comentários aqui do vídeo do YouTube. É o próprio YouTube que faz isso comigo, infelizmente, porque eu adoro interagir com vocês. Então, desde já, eu aviso também que tanto o meu e-mail quanto os links aonde me encontrar estão todos aqui na descrição. Se você tiver algum motivo especial para me escrever, não hesite em me mandar uma mensagem, porque eu vou ficar feliz demais em interagir com você. Agora sim, vamos para as dicas. Como você faz para ir se tornando cada vez mais positivo na criação dos seus filhos? Porque eu digo normalmente que disciplina positiva é uma filosofia que a gente adota. Mas não é tão simples assim. Não é todos os dias que a gente está com o espírito de uma maneira que a gente contribui para essa relação se desenvolver dentro da disciplina positiva. E por isso é esperado que a gente oscile um dia ou outro, só que o segredo é a gente retomar para essa disciplina, para essa abordagem, porque é sem dúvida a que melhor vai contribuir para o desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos filhos. Ser mais positivo é praticamente um estilo de vida, e dentro desse estilo de vida subentende-se que existe uma responsabilidade mútua nessa relação, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Esse tipo de disciplina se baseia na empatia e no respeito, e ele oferece uma liberdade para a criança. Só que por esse motivo, muitas vezes a disciplina positiva é confundida. O fato de oferecer uma liberdade não significa que a criança pode fazer tudo. Pelo contrário, ela deve continuar recebendo todos os limites necessários para um desenvolvimento seguro dela. É legal destacar isso, que a disciplina positiva não é igual a pais mais permissivos, que permite que a criança realize todos os desejos dela. Você continua estabelecendo todos os limites, mas o que vai mudar nesse caso é a forma como você faz isso. Você não vai fazer isso gritando, ameaçando, fazendo com que a criança sinta vergonha ou que ela fique de castigo. Essa filosofia de vida é mais sobre como você responde aos comportamentos da criança e não como você reage aos comportamentos da criança. Percebe a diferença entre responder a um comportamento e reagir ao comportamento? Você vai ter que lembrar que nesse caso, toda a gama de sentimentos do seu filho é aceitável, mesmo elas sendo negativas ou ruins. Já os comportamentos, não. No caso dos comportamentos, você continuará estabelecendo os limites, porque isso é extremamente importante para a vida do seu filho. O primeiro convite que eu te faço para adentrar a disciplina positiva é começar a olhar para o seu filho de uma forma diferente daqui para frente. Quando ele estiver emitindo um comportamento ruim, você vai entender que aquilo não é simplesmente para te tirar do sério. Pode até ser para entender até onde vai o limite dele. Aquilo não é contra a mãe ou o pai, aquilo é a favor de um aprendizado. A criança está explorando, ela está tentando entender até onde ela pode ir. É cansativo,
para nós pais, mas é completamente aceitável, porque é a maneira que eles encontram de explorar o mundo e de se tornarem cada vez mais independentes. O filho precisa ter a convicção o tempo todo de que você o ama e de que você o aceita da forma que ele é, independente daquele comportamento. O melhor que você tem a fazer nos momentos em que ele estiver testando os limites é acolher e ajudar a que ele regule aquela emoção, ou seja, que ele vá ficando mais calmo novamente. Você tem que se ver na vida deles como se fosse um guia ou um coach, que eles estão aprendendo a ser seres humanos e que o guia nessa jornada é você. A história não vai funcionar você contra o seu filho. Na realidade, vocês estão no mesmo time. E muitas famílias com as quais eu me deparo por aí, chega num determinado ponto que os pais se encontram tão perdidos que eles se veem sim, nós contra eles. Os pais contra os filhos. Na realidade, tá todo mundo no mesmo time. Se um vai bem, todos vão bem. Quando começam a se perder, todos se perdem. Aí pensando nessa postura mais positiva, nessa filosofia de vida mais positiva, mas ao mesmo tempo sem deixar de estabelecer todos os limites importantes para a vida do seu filho, eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar juntos, para te sugerir saídas práticas para o dia a dia, para você testar, colocar em prática e ver o resultado no comportamento do seu filho. Uma coisa muito comum que a gente costuma a presenciar nas escolinhas, especialmente com as crianças mais novas, é a dificuldade em dividir os brinquedos. E dentro desse cenário da disciplina positiva, a gente não força a criança a dividir. O que a gente faz é encorajar o revezamento. Para a criança que está querendo brinquedo, o que dá para fazer é dizer para ela esperar um pouquinho até que chegue a vez dela. Já para a criança que está com o brinquedo, você pode tentar que ela daqui a pouco desista daquele brinquedo, porque ela viu outras coisas mais interessantes e foi brincar de outras coisas e se distraiu. Ou então, se você vê que não, aquilo basicamente não tinha muito interesse, mas quando eu vejo alguém interessado, o meu interesse automaticamente se acende para aquela coisa. Então, nesse caso, você pode sugerir outras saídas. O fato é que o ideal é que não seja o adulto quem interfira naquela situação e que, na realidade, ele vá ensinando as crianças a lidar com aquela situação. Mas, se você vê que não tá se resolvendo, você pode sugerir um acontecimento ali na vida real. É uma ótima oportunidade para aprendizado. E aí não tem a necessidade tanto do adulto ser o juiz. O que é bacana é você usar aquela oportunidade para ensinar. Como é que você pede quando você quer? Como é que você responde quando você quer brincar mais e não quer emprestar agora? Então você vai dando ferramentas para aquela criança a lidar com aquela situação, tanto do lado que quer o brinquedo, quanto do lado que não quer emprestar o brinquedo. E que eles aprendam a negociar socialmente essa situação, ao invés de chorar, de brigar, de bater e etc. Mas você não precisa ser o juiz da situação. Você pode simplesmente aproveitar a oportunidade para um ensinamento. Quando você vê que aquilo não se resolve, aí sim uma boa estratégia. Você já brincou? 3 minutos, você vai ficar mais 2 minutinhos, vai passar para o seu amigo, depois ele vai ficar o mesmo tempo que você ficou e vai te devolver. Esse tipo de cenário é muito bacana para as crianças aprenderem mais sobre habilidades sociais e como se conectar com o outro, como que eu chego nesse outro, como que eu sou atendido nas minhas vontades, o que eu tenho que falar que realmente funciona quando eu quero alguma coisa. Enfim, tem uma série de coisas que dá para aprender num cenário simples, aparentemente, como esse. Vamos supor que você não tenha ficado satisfeita de deixar a coisa se resolver sozinha e resolveu intervir, chegou lá e começou a negociar entre as crianças para ver o que você consegue ajudar a resolver ali. Nesse caso, tem algumas possibilidades que você pode tentar. Se o seu filho já tem uma linguagem verbal suficiente para aprender alguns conceitos, você pode aproveitar esse momento justamente para ensiná-lo como que ele pede quando ele quer alguma coisa. Você pode usar exemplos de frases ou palavras que ele pode usar. Isso tende a ajudá-lo e a prepará-lo para uma
próxima ocasião. Agora, se o seu filho é o que está com o brinquedo e o outro tá lá chorando porque quer o brinquedo, ou pedindo o brinquedo, ou até mesmo pedindo de uma forma bacana, vamos supor que ele já desenvolveu essa habilidade e aí ele tá pedindo pro seu filho: posso brincar um pouco? Deixa eu brincar um pouco com o seu brinquedo? Não sei, mas algo parecido. Você pode ensiná-lo a responder que não quero agora, né? É um direito dele querer brincar mais um pouco. E aí você pode exemplificar isso pra ele. Você pode explicar: filho, você vai falar: olha, fulano, eu tô brincando agora, deixa eu brincar mais um pouco, daqui a pouco eu deixo você brincar. Agora vamos supor que a criança não tenha tanto desenvolvido ainda essa linguagem verbal. Você pode até encorajá-lo a abraçar o brinquedo, tipo: agora eu não quero emprestar. Ela não é obrigada a emprestar. Você não é obrigado a emprestar algo que você não queira emprestar. O que a gente precisa é fazer com que eles entendam que tem formas e formas. E chorar, empurrar, bater, beliscar, não é uma dessas formas, nem de pedir o brinquedo e nem de não emprestar o brinquedo. O que a gente precisa é solucionar este conflito de não haver agressões. Só que emprestar o brinquedo não está no quadro de eu preciso ensinar meu filho a emprestar. Você precisa, nesse momento, ensinar o seu filho a agir. Se mais pra frente, quando ele aprender mais sobre empatia, quando ele sair dessa fase tanta de egocentrismo e ele resolver que ele quer emprestar, não vai ter sido você ensinar pra ele como reagir a esse momento egocêntrico da vida dele que vai atrapalhar ele emprestar. Hoje o que a gente quer é ensinar essa criança a se virar, evitando assim choros, birras, empurrões, chutes, mordidas, agressões. Percebe? Agora vamos supor que o seu filho tá lá com o brinquedo e a outra criança que queria o brinquedo também não tá muito desenvolvida nessas habilidades de pedir e foi lá e arrancou da mão do seu filho. O que a gente pode aproveitar aí de ensinamento para essa criança? Você pode ensinar que ele fale para algum adulto, para que ele não vá lá e arranque aquilo de volta e isso se torne uma briga. Ele pode pedir ajuda e explicar: eu tava brincando com aquele brinquedo e ele tomou de mim. O que a gente precisa nesse momento é substituir comportamentos que a gente não quer que aconteça, bater, empurrar, morder, chutar e por aí vai, né? Gritar, chorar, se jogar no chão. A gente quer evitar esses comportamentos. Como é que a gente evita? Dando novas habilidades, ensinando novos meios de se virar para os nossos filhos. Ah, isso significa que ele tem que falar amém e ser bonzinho para tudo? Não. Aí se eu não ensino, o que pode acontecer? Ele começar a chorar, ele começar a gritar, ele ir lá e bater no amigo. Então eu preciso dar ferramentas para que ele consiga falar um não, para que ele consiga se defender e buscar ajuda e falar: ele pegou de mim. Ele precisa aprender a lidar com a situação, mais do que nesse momento ser forçado a dividir aquele brinquedo. Já para a criança que está querendo muito brinquedo e aquele serzinho não está a fim de emprestar, como que você pode fazer para ajudar o seu filho nesse caso? Você pode tentar fazer com que ele se distraia com outras coisas. A princípio, você vai demonstrar para ele que você reconhece o que ele está sentindo, você valida aquele sentimento da criança, você se torna empática ao que ele está sentindo naquele momento e aí você convida ele para se distrair. Por exemplo: filho, a mamãe entendeu que você queria muito brincar com aquele e eu também acho muito chato às vezes ficar esperando. Mas será que a gente não encontra uma coisa bem legal pra gente fazer enquanto a gente espera a nossa vez? Quando você faz isso, além de você ensinar o seu filho a lidar com a frustração, você prepara ele para outros eventos parecidos no futuro. Ou seja, você dá possibilidades para o seu filho, você dá novos aprendizados, novas habilidades, como lidar com a situação. Um outro fato que costuma desencadear um certo estresse familiar para algumas crianças é o momento de escovar os dentes. Algumas crianças, elas costumam chorar e não querem deixar escovar os dentes. E aí me perguntam: como é que eu faço nessa hora, Milena? Existem alguns tipos de comportamento que a gente fala que entra na classe dos não negociáveis. Alguns comportamentos que são de
saúde e segurança, principalmente, eles entram na categoria de não negociáveis. Nesse caso, a escovação, ela precisa existir. Não dá para falar que você é adepto da disciplina positiva, então tudo bem não escovar os dentes, não existe isso. Para comportamentos desse tipo, quando existe principalmente dificuldade, eu digo para você sempre colocar em rotina. O que é isso? Eu já expliquei em outros momentos aqui do canal. Quando você tem alguns comportamentos que você tem dificuldade, principalmente em fazer se manter todos os dias naquele mesmo horário, o ideal é que o seu filho conheça que ele precisa fazer. Eu normalmente digo que não basta você ter uma rotina. É importante que a criança saiba qual é essa rotina. E ter conhecimento dessa rotina, a melhor forma que eu encontrei até hoje é o quadro de rotinas. O que seria isso? Se você não conhece, eu tô deixando o link na descrição desse vídeo para você. Tem alguns jeitos, inclusive eu recebi no Instagram um direct, logo depois de postar o meu quadro de rotinas, de uma pessoa que fez um bem legal, com pregadores de roupa, e uma prima minha me encaminhou, e eu achei fantástico aquele quadro de rotinas. Talvez eu adote aquele tipo de quadro num outro momento, mas o fato é que existem inúmeros modelos de quadro de rotinas, e essa ferramenta, ela é poderosíssima para te auxiliar, especialmente nessas questões onde você encontra dificuldade de tarefas não negociáveis. Quando você mostra para a criança que aquilo vai acontecer no momento do dia dela e ela executa aquele quadro com você, meio que ela tá ciente e tá te dando o aval para acontecer aquela atividade. Assim é só você lembrá-la, ó, a gente colocou aqui que nesse momento a gente vai escovar os dentes. Quando você tem uma rotina mais consistente, é mais fácil essa cobrança. Outra forma de prevenir momentos como esse, da criança chorar e fazer escândalo e não querer escovar os dentes, é iniciar a escovação da dentição do seu filho o quanto antes. Eu diria que até mesmo antes de ter dentes. Quando tiver só a gengivinha lá, mamou, você pegar umas luvinhas próprias para isso, né? É um tecido mesmo que você vem e passa em toda a gengiva do seu filho. E isso vai fazendo, entre outras coisas, limpeza, entre a estimulação, entre várias outras coisas, vai fazendo com que o seu filho vá se adaptando a esse momento da escovação. E o ideal é que, mesmo tendo um dente, mesmo assim não completamente nascido, você já comece essa escovação, porque isso também vai entrando nos hábitos do seu filho e ele vai se acostumando e aquilo não vira algo estranho para ele. Agora vamos supor que mesmo você colocando no quadro de rotinas, mesmo lembrando a criança de que ela vai passar por esse momento de escovação, mesmo você tentando fazer várias estratégias aí, continua difícil, a minha sugestão é que você parta para uma tentativa de descontração desse momento. Que tal você tentar uma musiquinha específica de escovar os dentes? Que tal você colocar também pasta na sua escova de dente e falar: mamãe vai escovar junto com você, senta no chão, criança, e mostra como você faz, peça para ela te imitar. Eu acho que tudo isso são formas de você tentar acessar essa criança e quebrando essa questão dela com o momento da escovação e facilitando todo esse momento. Eu não sei como você lida com essas questões de higiene pessoal e independência dos seus filhos, mas uma coisa legal também para você adotar é: toda vez o seu filho escova primeiro sozinho, e aí depois você fala: agora deixa eu ver como que ficou, e aí você pega a escova e vai lá e escova novamente, mas você vai familiarizando o seu filho com esse processo de escovação e também estimulando a independência. Eu peço que você tente ser o mais amigável com o seu filho nesse momento. Se já é um momento que ele tem dificuldade, percebe a diferença em falar: abre a boca, ou abre a boca pra mamãe, por favor, eu preciso escovar o seu dente. Muda, o tom como você fala com a criança muda. Então cuida dos seus sentimentos, para que esse momento não seja um momento onde vocês travem uma batalha. Milena, eu tentei de tudo, não deixa de jeito nenhum. Você vai segurar o seu filho da forma mais gentil que você puder,
mas você vai segurar o seu filho, você vai sentar ele no seu colo, ou você vai sentá-lo em algum lugar, você vai segurar o rosto dele e vai falar: eu preciso escovar. Dá licença que eu preciso escovar, porque isso não é uma escolha, lembra? Não tem negociação, você precisa escovar. Então você vai tentar de todas as maneiras, e mesmo que você chegue a esse limite vai acontecer de forma gentil, calma, amigável e firme. Não se esqueça que ser positivo não é ser permissivo, é ser respeitoso. Então você está respeitando a saúde do seu filho, a segurança do seu filho, mas você não pode permitir que não aconteça a escovação. Ou você não pode permitir que ele não sente na cadeirinha do carro, por exemplo. Entende? Tem alguns comportamentos que não há negociação, mas precisa ser uma guerra, preciso pegar ele com raiva, irritada, brava, vem aqui, eu vou escovar agora. Não, eu posso falar: eu sinto muito, mas eu preciso escovar o seu dente. E senta ele aqui, não precisa ficar comentando nada, abre a boca e você vai lá. Calma, paciente, amigável e firme. O que você pode fazer é, enquanto você tá escovando, você demonstrar que você compreende os sentimentos dele. Você pode escovar e falar: a mamãe tá vendo que você não quer que escova o seu dente. Eu tô quase terminando. Então você pode ir colocando falas para essa criança, para que ela perceba que você tá se sensibilizando com a situação dela, mas você definitivamente, em alguns momentos, não vai poder deixar ser como ela deseja, e que isso faz parte do seu papel de mãe, de protetora. Um outro comportamento que costuma dar polêmicas em algumas casas é o momento de se vestir. Algumas crianças, às vezes já com um tamanhinho suficiente, outras crianças sem nenhum tamanhinho, já querem por si só escolher as próprias roupas. Ou simplesmente não querem se vestir. Algumas formas de você trabalhar esse evento de maneira preventiva para evitar o conflito. A possibilidade que eu mais gosto é a de oferecer escolhas para a criança. Se essa criança for pequena, até uns 2 até 3 anos de idade, 2 escolhas são suficientes. Você prefere o vestido rosa ou azul? Você prefere a bermuda preta ou jeans? Você prefere essa roupa, né, esse conjunto ou esse? Você quer pôr a meia branca ou preta? Você pode dar opções, desde que essas opções estejam dentre as opções aceitáveis para você. Isso normalmente costuma ser o suficiente para a criança. Quando você dá o poder de escolha para ela, normalmente isso tende a satisfazer e tende a reduzir muito o conflito nesse momento. O trabalho maior que você vai ter é, ao invés de escolher uma roupa, você começar a escolher 2 possibilidades de roupa, para que essa criança tenha esse poder de escolha, mas isso vai facilitar muito todo o conflito. Outra coisa no momento de se vestir que eu acho bacana falar é que a gente precisa cada vez mais incentivar a independência dessa criança. O ideal é que você procure ir deixando com que ela se vista sozinha, para que ela vá aprendendo e desenvolvendo e criando cada vez mais independência. É que eu entendo que muitas vezes para os pais é meio que irresistível fazer pelo filho. E às vezes, assim, é pelo fato de, ai, meu bebezinho, mas às vezes não é nem por isso, às vezes é porque, ai, eu tô com pressa, se eu deixo ele fazer sozinho demora muito, né, comer sozinho, então, nossa senhora, muitos pais reclamam da sujeira que fica. O fato é que isso faz bem para o seu próprio filho. Estimular essa independência é um benefício gigantesco que você está proporcionando para essa criança. Você pode até demonstrar que você tá ali. Filho, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa é só falar. Que aí ele sabe que ele pode contar com você, mas você não precisa fazer por ele se ele não te pedir ajuda. Outro comportamento que costuma dar bastante problema com algumas famílias, com algumas crianças, é o momento de sair de casa, especialmente para ir para a escola. Algumas famílias costumam me relatar que a criança já, os dias de vir para a escola, ele já tá acordando chorando, ele não quer deixar pôr a roupa, ele não quer deixar fazer nada, não quer sair de casa, quando vai pro carro vai se esperneando, ou seja, assim, é muito
pesado esse momento todo para algumas famílias. A prevenção desse comportamento me torna um pouco repetitiva. Quadro de rotinas. Você colocar para a criança visualizar que ela tem um momento que ela vai, que ela tem um momento que ela volta para casa, que ela tem um momento que ela vai ficar com você novamente. Ela vê aquilo, tornar aquilo concreto para ela pode ajudar. E muitas vezes, por si só, basta. A criança só precisa ter concretamente na cabecinha dela que ela vai se ausentar, você vai se afastar. Além disso, quando a criança vê lá que ela vai ter que executar aquelas atividades todos os dias, aquilo para ela vai internalizando e aquilo vai tornando como não negociável. Se você quiser entender melhor sobre o que eu tô falando, eu vou deixar um post aqui na descrição sobre rotina, onde dentro desse post tem todos os vídeos que eu fiz relacionados, inclusive um tutorial de como a gente montou o nosso quadro de rotinas. E esse tutorial é de um quadro de rotinas para crianças que justamente não sabem ver horas. Isso vai ajudar bastante o seu filho, então não deixa de acessar o link, porque montando um quadro desses você previne muitos comportamentos negativos que vêm como base de surpresa, ansiedade, não saber o que vai acontecer depois, não concretizar melhor essa situação de afastamento dos meus pais, mas daqui a pouco eu revejo eles. Então, no quadro de rotinas, tudo isso, de certa forma, por trás, nos bastidores, está sendo trabalhado com a criança. A criança vai visualizando o que acontece e por conta disso ela sabe que vai ter um momento que ela volta da escola, que vocês vão estar juntos novamente, que vocês vão almoçar ou jantar. Ela visualiza essa rotina. Uma coisa também que pode ajudar é você diminuir a ansiedade daquele momento da transição. Vamos agora, sabe, ou para a escola ou para qualquer outro lugar que seja. Nessa situação, você pode tentar também antecipar a situação. Então você tá terminando de se arrumar ainda falta uns 5 a 10 minutos para vocês saírem. Você pode falar para ela, ó, eu vou lá escovar meus dentes e daqui a pouco eu venho pra gente ir. Porque isso tira aquele fator surpresa, sabe? Já vai preparando ela para o estar chegando a hora da gente ir e aquilo também vai acalmando até o momento que eu tenho que levantar e sair. Eu não tenho que levantar agora e sair, eu tenho que me preparar para. É diferente, parece que não, mas para criança, no momento de transição, pode fazer bastante diferença. Uma outra estratégia que pode contribuir nesse momento é você usar a ajuda do seu filho. Eles amam ser pequenos ajudantes, eles amam ser úteis. E nesse caso, às vezes você pode usar disso como uma distração, um momento que ele contribua com você e se distraia. Então, filho, eu preciso levar isso aqui pro carro, você pode me ajudar? E aí você pode dar a chave do carro, se a sua bolsa não estiver pesada, a sua bolsa, ou então uma sacolinha, ou então arruma alguma coisa que ele possa te ajudar só pela ajuda, sabe? Acho importante porque aí você também distrai a criança, tira o foco da situação principal e torna ele seu aliado nesse momento, que para ele é algo extremamente interessante e gratificante. Vamos supor que você está tentando todas essas estratégias. Gente, quando eu falo tá tentando todas essas estratégias, eu digo tentar de verdade. Tentar 2 vezes não é tentar na disciplina positiva. Quando a gente fala em modelar comportamentos na disciplina positiva, a gente fala o tempo inteiro em consistência. Ser consistente é você fazer aquilo todos os dias, até que você modela o comportamento. Não adianta você fazer 2 vezes e falar, ai, não funcionou, olha, continua chorando. Não é assim que funciona. Eu peço que você trabalhe nessa prevenção, no quadro de rotinas, que você trabalhe pedindo a ajuda dele, que você trabalhe fazendo essa antecipação e acalmando o coração dele com uma frequência. Não é 1 dia ou 2 dias ou 3 dias. Às vezes demora um pouquinho, mas tudo se encaixa.
Mas vamos supor que você tá fazendo por um tempo e não tá se encaixando. Milena, já faz uma semana que eu tô fazendo todos os dias e não tá diminuindo esse choro. Então eu te convido a abaixar na altura do seu filho, olhar bem nos olhos dele e dizer pra ele assim: eu tô entendendo que você não quer ir, mas a gente precisa ir pra escola. Você precisa aprender. Você vai fazer atividades novas, você vai brincar, você vai ver seus amigos e eu preciso terminar a sua lancheira e daqui a pouco nós vamos. Quando você faz isso, só o fato de você parar e dar atenção e falar pra ele: eu percebo que você não quer ir, eu percebo que você tá triste, eu percebo que você tá irritado, ou seja, você enxergou o seu filho, mas a gente precisa ir por causa disso, disso e disso. Você tá dando reconhecimento, você tá dando validação, você tá dando atenção. Às vezes a criança tá fazendo tudo isso que ela tá fazendo, que a princípio parece uma birra sem propósito, por um único motivo: querer a sua atenção. E aí quando você dá essa atenção, às vezes você fecha tudo que ela precisava receber para que ela evolua aquele comportamento. Agora não se iluda. Não tente banalizar aquele momento. Não tente falar assim: ai, filho, eu tô vendo, mas vamos, é rapidinho, daqui a pouco você volta. Ou então: não, filho, vamos, é rapidinho, vai ser bem divertido. Ai, filho, você vai brincar lá no tanque de areia azul. Não tente fazer essas coisas, porque para a criança aquilo não tá sendo divertido. Ela sabe que lá tem a massinha, a tinta, o tanque de areia azul, o parquinho, o parque grande, ela sabe tudo isso. O que ela precisa nesse momento, mais do que vai lá, legal, ela precisa se sentir valorizada, reconhecida, vista, sabe? E quando você dá isso pra ela, ela sente que ela teve a sua atenção. Às vezes isso acaba sendo suficiente. Mais do que você falar pra ela: vai ser super legal. E colocar a criança na cadeirinha. Muitos pais passam por esse momento de dificuldade, colocar a criança na cadeirinha. O que a gente faz, Milena, pra colocar essa criança que chora, berra, se esperneia e não quer ficar na cadeirinha? Agora pensa, a criança é um ser muito ativo, muito cheio de energia. Pensa pra eles a dificuldade de ficar amarrado naquela cadeirinha. Ficar lá sentado, amarrado, sem saber quanto tempo, porque ele não sabe a distância de para onde ele tá indo, quanto tempo demora, enfim, aquilo pode ser realmente desanimador, para não dizer irritante para aquela criança. Mas se a gente parar para pensar, cadeirinha é igual segurança. No outro item, eu falei para vocês que saúde e segurança entra nos comportamentos não negociáveis. Então, chorando, não chorando, agindo como for, ela precisa ir para a cadeirinha. Então, a gente precisa tentar ali estratégias para aquele momento, para facilitar esse conflito. E uma das possibilidades, quando você percebe que o seu filho é aquele que quer se sentir maiorzinho, sabe? É você dar a opção dele sentar sozinho. Dessa forma, você dá a chance dele sentir que ele tá no controle da situação. E para muitas crianças, só essa sensação de controle já é o suficiente. Ela basta por si só. Eu sentei sozinho e minha mãe me amarrou e tá tudo bem. Mas para algumas isso pode não funcionar. E aí a gente tem outra opção. Você pode oferecer a estratégia que a gente chama de escolhas direcionadas, que é o mesmo caso lá da roupa que eu comentei. Você quer a azul ou a vermelha? Nesse caso da cadeirinha, a gente pode oferecer para a criança: você prefere sentar sozinho ou você prefere que eu te ajude a sentar na cadeirinha? Se a criança não responder e nem sentar na cadeirinha pouco tempo depois, o que você pode fazer é uma pena. Infelizmente, parece que você não tá pronto para sentar na cadeirinha sozinho. Eu vou precisar te ajudar. E aí, com toda a calma, de forma amigável, de maneira gentil e firme, você vai pegar essa criança, você vai colocá-la na cadeirinha e você vai prender a cadeirinha. Provavelmente, nesse momento,
o que vai acontecer é um ataque de choro, grito, birra, vários comportamentos aí que ela vai emitir para demonstrar a indignação, a insatisfação, a frustração, a raiva, a irritação e etc. E aí, nessa hora, você ainda assim vai manter a empatia. Olha, eu tô vendo, eu percebi que você não quer ficar na cadeirinha, filho. Mas isso é para sua segurança. Você precisa ir aí para não se machucar. E eu só tô fazendo isso porque eu te amo. Percebe? Você entende, você valida, mas você não simplesmente permite. Você não simplesmente aceita, não quer ir na cadeirinha, então não vai na cadeirinha. Não, tem um limite. Tem a aceitação e tem a não aceitação. Esse entra no não aceitável. E aí você coloca, mas você pode ainda assim demonstrar o quanto você percebe que ele está insatisfeito, o quanto você entende, mas por que você está fazendo isso mesmo assim? Outro comportamento que costuma causar bastante dificuldade para muitas famílias, esse eu diria que o número deve ser bastante elevado. É um momento de ir embora de festas, ou de lugares onde a criança está se divertindo muito. Um lugar que ele não quer ir embora, às vezes pode dar bastante estresse. O que você pode fazer nesse caso para ajudar o seu filho a lidar com esse momento? Quando os pais estão em público, muitas vezes eles ficam muito incomodados com a questão do impor limites, principalmente quando a criança dispara alguns ataques de birra, choros, gritos excessivos, escândalo. Aí nessas situações, muitos pais tendem a ter mais dificuldade de impor limites, porque quando eu demonstro que é até aqui que você pode, muitas vezes eu recebo reações dos meus filhos que eu tenho que saber como lidar. Só que em público vem aqueles olhares juízes, né, da situação. E aí muitos pais nesse momento sentem muita dificuldade em lidar com as situações. O mais importante que você entenda aqui é que independente dos olhares de julgamento, a sua relação com o seu filho é o que tem que estar em primeiro lugar. Os limites que você acredita serem importantes ser estabelecidos, eles precisam existir tanto quando tá só você e o seu filho, como quando você tá em um ambiente com muitas pessoas. Então, quando você diz para ele, filho, é hora de ir embora, é hora de ir embora. Não importa se ele chora, se ele grita, se ele esperneia, vocês vão embora. Mas para prevenir esses choros, esses escândalos, essa coisa do desconforto em público, tem algumas ações que você pode tomar como prevenção para não chegar nesse momento e passar esse tipo de estresse. A primeira delas é uma conversa com a criança no momento em que vocês estiverem indo para esse evento. Você pode explicar para ela na ida que o que vai acontecer na sequência vai ter um começo, um meio e o fim. E que vai funcionar o começo assim, o meio assim e o final, depois que cantar parabéns, a gente vai comer o bolo e vai dar tchau. Quando você já faz essa prévia para a criança do que vai acontecer, funciona mais ou menos como o quadro de rotinas que eu tanto falo. Você abaixa essa ansiedade, você abaixa esse nível de frustração, porque ela sabe que num determinado momento vocês irão embora sim. Não é só quando não tiver mais legal, ou quando ela estiver muito cansada, ou quando ela cair de sono. Agora pensa você vai sair só com adultos. Uma noite remember, onde vocês vão dançar, né? Vocês vão bater papo, dar risada. E aí, de repente, falam pra você, chega, é hora de ir. Você fala, nossa, mas tá mó legal aqui. É, mas é hora de ir. E você é adulto. E você fica, poxa, eu queria ficar mais. E você é adulto. Pensa a criança. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente humaniza essa criança. E a gente não vê só pelo fato de, nossa, mas é muito birrento, todo lugar que eu vou é a mesma história na hora de ir embora. Você muda isso de figura. Agora, se você já conversou com seu filho antes, vai acontecer assim, 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 aí você vai brincar assim, 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 vai chegar um momento que você vai cantar parabéns, a gente vai comer bolo e a gente vai dar tchau e a gente vai vir embora. Na hora que você pegou o bolo, por exemplo, você pode ir lá até o seu filho e mostrar, filho, ó, a mamãe tá comendo bolo, tá? Daqui a pouco tá na hora da gente ir embora. Você faz aquela antecipação.
aquela programação prévia, aquele tempinho para o seu filho assimilar o vamos embora. Aí você fala, ó, nós vamos embora daqui uns 10 minutinhos. Só de tomar essas atitudes preventivas, tanto na hora que você tá indo pra festa, quanto no momento em que chegou aquela hora do combinado, a gente vai comer o bolo, aí vai ficar mais um pouquinho, vai se despedir e tchau. Quando ele vê o bolo e você dá esse toque novamente, olha filho, a mamãe tá comendo o bolo, daqui a pouco a gente vai embora. Você diminui sim essa frustração e essa chateação do momento de ir embora. Uma outra dificuldade que alguns pais podem apresentar é aquela criança que não para de interrompê-la quando ela está conversando com alguém, ou para falar alguma coisa, ou simplesmente para chamar a sua atenção. O que você pode fazer nesses casos? A primeira coisa é ter a compreensão de que ele não está fazendo isso pura e simplesmente para atazanar a sua vida. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, se você não faz essa reflexão, é muito fácil o sangue subir e você se irritar e falar, mas não tá vendo que eu tô conversando? Mas na realidade, você olha pra ele e você passa a ver de uma forma diferente. Então você não vai reagir. Você não tá vendo que eu tô conversando? Não. Você vai responder, filho, agora a mamãe tá conversando com o papai. Daqui a pouco eu falo com você. Uma coisa bacana que a gente faz com as crianças lá na escola é combinar códigos. Então a gente tem alguns códigos e um deles é para quando a criança quer conversar com a professora, mas essa professora tá falando ou com outro aluno, ou com um assistente, ou com alguém que foi lá na sala de aula. E aí essa criança, ela quer falar alguma coisa, ela precisa sinalizar isso para a professora, mas ela não vai cortar a conversa da professora. Como é que a gente combina isso? Ou ela encosta no ombro da professora, caso a professora esteja sentada, e fica segurando nesse ombro enquanto a professora termina a conversa dela com outro aluno. Ou se essa professora tá de pé e aquela criança for pequenininha, de uns 3, 4 anos assim, a gente instrui essa criança a segurar na perna da professora, para que a professora entenda que isso é um código de eu preciso falar com você. Normalmente, o que a professora faz nesse momento? Ela olha para a criança e faz: já vou te atender. Só para certificar a criança, estou te enxergando, estou te vendo, você é importante. Essas coisas para criança é muito boas de serem recebidas, sabe? Assim, eu estou sendo percebida. Só que ela não precisa mais te interromper, porque ela sabe que você sabe que ela está ali. Pode tentar isso também, combinar um código com a criança. Olha, quando eu estiver no telefone, ou quando eu estiver conversando com o papai, ou quando eu estiver conversando com alguém, você vai chegar e vai pôr a mão na mamãe e eu vou falar pra você, espera só a mamãe terminar. No começo, eu vou pedir para você uma atenção especial. Seria legal que você não demorasse para atender essa criança, para ajudar ela a trabalhar essa ansiedade do momento da espera. Então, quando ela encostar em você e você falar para ela, a mamãe tá conversando, eu já vou falar com você. Você vira para esse adulto, você me dá só uma licencinha que eu quero ver o que ele quer? E aí você volta para essa criança novamente. Só que nesse momento, você explicou para a criança que não é interrompendo, não é cortando a sua conversa, não é atropelando as coisas, é respeitando o momento, mas que sim, ela é ouvida e ela é valorizada. E lembre-se que no momento que vocês combinam esse código, tem que haver um treino desse código, tanto para você de estar alerta, dele pôs a mão aqui, opa, quer falar comigo, e você atender logo esse código, porque se ele vê que não funciona, ele vai voltar a insistir que quer falar com você e vai voltar a te interromper. Então você tem que estar alerta, é um treino, e também pode ser que ele esqueça e chega na próxima interrompendo, por mais que antes ele pôs a mão aqui no seu ombro, ele lembrou, mas numa outra ele esqueceu de novo e aí ele chegou atropelando a conversa. Eu peço encarecidamente que você não... Caramba, a gente combinou, você não tinha que encostar na mamãe? Não, você vai falar, filho, esqueceu de alguma coisa? A mamãe tá conversando, lembra o que a gente combinou? Então você vai usar isso como oportunidades de treinamento. Você não espera que vai ser na primeira vez que ele já aprendeu tudo e não vai esquecer mais. A criança, ela é
por natureza impulsiva. Então a gente tem que ir ensinando que eles tenham o controle dessa impulsividade. Agora, se você não toma nenhuma providência, ou ele atropelou e você aceitou o atropelo, ou ele continua pondo a mão aqui, mas você tá esquecendo de dar atenção, e aí ele precisa falar para receber atenção e você não lembra de dar atenção, aí você tem que tomar cuidado, porque você pode, na verdade, estar reforçando o comportamento dele e interromper as suas conversas. E aí, nesse momento, o que você pode estar ensinando é o contrário. Você pode estar ensinando que ele pode insistir sim, que você acaba atendendo na insistência. Então você fala, poxa, não tá funcionando, mas espera lá, que mensagem você tá enviando para o seu filho? Uma outra possível dificuldade são os momentos de transição. Os momentos de transição são parecidos com o ir embora de uma festa, por exemplo. Só que tem crianças que têm dificuldade com isso em todas as trocas de atividades do dia. Então ela tá brincando e você chama ela para tomar banho ou para jantar e aí ela começa a chorar por conta dessa transição. Como resolve isso? Sendo repetitiva, mais uma vez, quadro de rotinas. Se você não tá acompanhando esse vídeo, o vídeo longo que eu fiz com todos os temas juntos, mas tá vindo no vídeo específico para cada dificuldade, eu te convido a clicar no link que eu deixei aqui para você na descrição, porque lá eu falo mais a respeito do quadro de rotinas. Tem um post com tudo que eu já escrevi sobre as rotinas, da importância dela para as crianças, da importância e do que tem por trás do quadro de rotinas e do tutorial de como fazer um quadro de rotinas até para criança que não sabe ver horas. É uma ferramenta muito poderosa que diminui a ansiedade, o estresse, a irritação e a frustração nesses momentos de troca de uma atividade para outra, especialmente quando é algo que eu estou fazendo e que eu gosto, como brincar, pra fazer algo que eu não tô afim agora, eu não quero tomar banho agora. E eu vou além. Aí, por exemplo, você conseguiu, você convenceu, você levou aquela criança pro banho e ela está tomando banho. E aí você fala, agora chega, acabou o banho. E aí ela chora porque ela não quer sair do banho. Ela chorou para entrar no banho e ela chora porque ela tem que sair do banho. Isso são as dificuldades de transição. Uma das formas de trabalhar, além do quadro da rotina, quando você já avisa tudo por onde essa criança vai passar até o horário de dormir, é a antecipação. É o avisá-la que daqui tanto tempo a gente vai fazer tal coisa. Isso já dá aquela previsão para a criança de tempo que ela vai permanecer ali naquela atividade e de que aquilo está acabando porque ela vai trocar de atividade. Aqui em casa eu comecei a adotar uma estratégia que está funcionando muito bem. Todas as vezes que eu vou lá preparar a janta, que eu vou começar a esquentar tudo, eu vou lá na sala e eu olho para eles e falo, ó, eu vi esse mundo de super-heróis que vocês montaram aí, mas a mamãe só veio avisar que eu tô lá arrumando a janta, daqui a pouquinho eu vou vir chamar vocês pra jantar. E quanto mais rápido vocês forem e comerem tudo direitinho, mais rápido vocês voltam pra brincar com esse mundo de super-heróis. Isso aqui em casa tem surtido um efeito muito positivo. E mais uma vez, como eu já abordei em outras oportunidades de outras dificuldades de comportamento, vamos supor que você tá mantendo a consistência, ou seja, fazendo aquilo com uma certa frequência. Vamos supor que você tá lá aplicando seu quadro de rotinas e tá tudo redondinho e a criança tem todo o conhecimento e você anda indo lá, voltando lá com ela e mostrando pra ela, olha, filho, agora a gente vai fazer isso, ó, a gente acabou de fazer isso, agora a gente vai fazer isso. E aí você tá trabalhando o quadro de rotinas com ela, você tá trabalhando a antecipação com ela, ó, daqui 5 minutos a mamãe volta aqui para chamar vocês para jantar e mesmo assim continua muito difícil. O que a gente pode fazer para resolver? A gente pode agir daquela maneira empática. Eu sento lá com eles, eu falo, vem aqui um pouquinho, a mamãe quer conversar com você. E aí eu olho nos olhos deles e eu digo, eu tô vendo que esse mundo de super-heróis tá muito legal. Eu tô achando muito divertido vocês brincarem disso. Mas sabe de uma coisa? Super-herói para ficar forte, ele precisa comer. Como é que você quer ser um super-herói fracote? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, come direitinho e daqui a pouco a gente volta. Se a gente for logo e a gente não ficar aqui conversando, você volta logo brincar.
Porque esse momento que a gente tá conversando, você também não tá brincando, você tá vendo? Então vamos comer e aí você tem mais tempo para brincar. Assim você deixa claro para ele que a brincadeira não acabou. É só uma interrupção necessária para uma atividade que é indispensável, saúde, lembra? E que daqui a pouco ele volta a brincar. Quando você trabalha com a conscientização da criança, de certa forma pode parecer, mas é tão pequeno, só que você falando de igual para igual, ele vai assimilando aquilo e ele vai percebendo que você é muito sincera com ele. A moça que trabalha aqui em casa, ela ria de mim, porque desde o Gabriel bebê, assim, desde quando ele não tinha nem completado ainda 2 aninhos, eu já falava com ele de igual para igual. E ela ria e ela falava, Milena, eu acho tão engraçado o jeito que você fala com ele, parece que ele é adulto, parece que ele tá entendendo tudo. Eu falava assim pra ela, pode até ser que não entenda tudo, mas quando ele começar a entender, ele tá entendendo tudo que eu tô falando, sabe? Assim, tipo, ele vai assimilando aquilo e à medida que ele vai tendo mais maturidade, aquilo vai cada vez fazendo mais sentido pra ele. Não tem um momento que a gente fala, a partir de agora eu vou começar. A gente pode começar desde sempre. Só vai ajudar os nossos filhos para que eles percebam que quando a gente não fala por falar. Tem sempre um motivo por trás e que normalmente é uma preocupação, proteção e sentimento de amor. Alguns pais permitem que os seus filhos assistam televisão e celular. Algumas crianças vão apresentar uma certa dificuldade no momento de deu a hora do celular. E aí, como você pode trabalhar isso? Da mesma forma como a gente falou das transições. Se você não está assistindo o conteúdo completo, e você perdeu o vídeo das transições, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, porque é a mesma forma como você trabalha as transições ou ir embora da festa, é a forma como você vai trabalhar o momento do fim da televisão ou do celular. E aquela criança que fica choramingando, como você lida com esse comportamento de choramingar? Quase todos os pais têm pelo menos um episódio para contar sobre um comportamento manhoso e insistente por parte dos seus filhos. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que choramingar e ficar resmungando e a gente não entendendo direito o que eles estão falando faz parte do processo de desenvolvimento deles. As crianças vão passar por isso, é esperado. É como se fosse uma evolução do choro, vamos dizer assim. Ela começa a resmungar, meio que choramingando, e a gente não consegue entender direito o que elas estão falando, mas já evoluiu, não é um choro de berro. Mas, além de saber que faz parte do processo de desenvolvimento da criança, é importante que você saiba também que existe um motivo por trás desses choramingos. Ela não tá choramingando simplesmente porque sim. Porque eu tô com vontade de te irritar hoje, então eu vou choramingar. A criança, ela tá choramingando por algum motivo real, então eu te convido primeiramente para eliminar possibilidades. E a gente começa pelas possibilidades fisiológicas. O que seria isso? Tá com fome, tá com sede, tá com sono, tá com frio, tá cansado, tá com dor de barriga, tá com qualquer outra dor. Então a gente vai eliminando as possibilidades e se mesmo assim você não consegue ainda entender o que tá acontecendo, você pode conversar com seu filho. Parece que você tá incomodado com alguma coisa, a mamãe tá tentando entender com o que você tá incomodado, mas desse jeito que você tá fazendo eu não consigo. Você pode, por favor, usar sua voz normal? Aqui em casa eu costumava muito dizer assim, eu não consigo te entender. Chorando assim não é a melhor forma de conversar, porque assim a mamãe não consegue entender. Então, várias vezes eu fazia esse exercício com os meus filhos para tentar trazer de forma verbal o que eles estavam tentando comunicar. Agora, vamos supor que a criança não tem ainda uma linguagem verbal tão desenvolvida e que você já tenha eliminado as possibilidades fisiológicas, mas mesmo assim a criança continua choramingando. Você pode começar a fazer perguntas para tentar ajudar que ela te traga o que está acontecendo. O mais importante de todo esse cenário é que você não pegue para si, porque nesse momento muitos pais tendem a perder a paciência com a criança.
tomar pra si aquele comportamento perturbador, sabe? Às vezes ela tá incomodada realmente com alguma coisa, ela não tá conseguindo te contar o que que é. E se você sentir que tá perdendo a paciência com isso, eu convido você para sair de cena e respirar e se acalmar, porque nesse momento, se você estiver perdendo a paciência, você não vai conseguir ajudar o seu filho. Pelo contrário, você ficando mais irritada, você vai causar um desconforto ainda maior no seu filho, que tende a aumentar esses choramingos e tende a levar esse cenário para um extremo que a gente não precisa atingir. Uma coisa que é legal é você sempre ter em mente assim, é uma fase, vai passar. Isso ajuda também na hora que você for sair de cena e ficar um pouco sozinha para se tranquilizar de volta, ter isso nítido na sua mente. É uma fase, vai passar. E aí você precisa encontrar a medida certa entre o não ignorar, porque a criança ela tá daquele jeito e a gente precisa tentar entender o que tá acontecendo com ela e dar a atenção que ela tá buscando. Então a gente não pode ignorar totalmente, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ir para o outro extremo e ela entender isso como um reforço desse comportamento. Então ela tende a repetir porque fala: nossa, minha mãe tá muito preocupada, tentando entender o que tá acontecendo comigo, olha que legal. Mas tudo isso acontece num processo inconsciente da criança, não é uma coisa que ela faz, então também vou manipular a minha mãe. Não, não é isso. Só que ela começa a ver o ganho que ela tá recebendo com essa situação e a tendência é que ela aumente aquele comportamento. Então, cuidado, você tem que achar o equilíbrio disso. E quando a criança tá usando um brinquedo ou fazendo uma brincadeira de forma não apropriada. Uma das coisas fundamentais para quem resolve viver essa filosofia de educação positiva é sempre trabalhar no preventivo. Eu sempre digo isso, eu sou repetitiva nisso, porque basicamente a disciplina positiva é fazer o trabalho prévio. A gente quer que não aconteça incêndio e não que você tenha que apagar incêndios, percebe a diferença? E nisso também envolve essa questão do brincar de maneira apropriada. Você trabalhar no preventivo, você evita algumas possibilidades. Como, por exemplo, a criança, ela pegou lá a caixa de blocos de montar. Aí ela tá montando os blocos e ela começa a arremessar esses blocos, jogar, sei lá eu aonde ou em quem. E você vai falar pra ela que não é dessa forma que se brinca com blocos, certo? Tá, mas se eu disser pra você que se você já vivenciou um cenário desses, se você sabe que o seu filho de repente começa a explorar aquele brinquedo de uma forma não adequada, você pode trabalhar preventivamente. No momento que eu peguei a caixa dos blocos e levei para aquele tapete, eu posso olhar para o meu filho e falar: e como é que a gente brinca com os blocos? A gente monta o prédio, o castelo, a cidade, enfim, o que você escolher montar, só que o fato é que usa-se para montar. Então a gente vai montar, né, filho? O que que nós vamos montar? Quando você faz isso, você tá trabalhando um combinado com essa criança. E ela começa a jogar esses blocos. Qual é a sua reação? Você pode tentar lembrá-la desse combinado. Filho, o que que a gente combinou? É assim que brinca com blocos? Não, não é assim. Como é que a gente brinca com blocos? Montando. Então vamos voltar a montar? Então você faz essa tentativa de lembrá-lo do combinado e de fazer com que ele retome aquilo que ele combinou. Mas vamos supor que mesmo assim a criança insiste em jogar os blocos. O que você pode fazer? Trabalhar o redirecionamento. O que seria o redirecionamento? É quando você pega aquilo que a criança está fazendo e direciona para uma possibilidade. Bloco é para arremessar? Não. No caso, bolas são para arremessar? São. Filho, o que que você quer? Continuar brincando com os blocos ou você quer brincar de arremesso? O que você acha da gente ir lá, pegar a bola e fingir uma cesta e a gente arremessar e ver quem faz mais pontos? Ou seja, você pegou o comportamento do arremesso e aí você redireciona
aquele comportamento para um cenário onde aquilo é aceitável. Mas vamos supor que o seu filho não quer. Ah, não, mamãe, eu parei, vou continuar montando aqui. E aí, de repente, ele volta a arremessar para testar até onde vai isso. Então, você pode dizer para o seu filho: olha, eu tô vendo que você não tá pronto para brincar com blocos. Vamos recolher os blocos, porque a mamãe vai guardar. E quando você estiver pronto, a gente volta a brincar de blocos no outro dia. Sobre o comportamento das crianças durante as refeições. Existem alguns comportamentos durante as refeições dos filhos que podem frustrar os pais, como por exemplo aquela criança que não come, aquela criança que não quer ficar sentada, aquela criança que ao invés de comer brinca com os alimentos ou fica jogando os alimentos no chão. Para esse tipo de situação, o que eu penso é que você precisa avaliar todo o cenário e ver o que está sendo o momento da refeição para o seu filho. Ele tá comendo com fome? Você tá dando alguma coisa para ele muito próximo da hora da refeição principal? Se ele tá com fome, será que aquele cadeirão incomoda pelo fato de ficar amarrado, assim como na cadeirinha do carro? Você já pensou em colocar ele numa mesinha baixa da altura dele, com uma cadeirinha onde ele sinta essa independência, onde ele sinta que está no controle da situação, que ele senta por ele mesmo, que ele come no pratinho dele. Nessas cadeiras, ele pode sentar e levantar sozinho, sem precisar da sua ajuda. Essa simples atitude pode te poupar de longas batalhas, porque ele sente essa independência, esse controle, essa escolha de sentar para comer. Não foi alguém que me colocou e me prendeu nessa cadeira. Você pode até encorajá-lo, que é uma ferramenta muito poderosa da disciplina positiva, que é quando você deposita essa, vai lá, eu confio em você. E como que você pode fazer isso nesse cenário da refeição para ajudar o seu filho? Você pode explicar: ó, eu tô deixando você comer nessa mesinha porque eu tô vendo que você cresceu, eu tô achando você grande e eu confio que você vai conseguir comer sozinho sem a minha ajuda. Eu vou ficar muito orgulhosa de você quando eu ver que você conseguiu comer tudo direitinho. E aí, mesmo que a primeira vez não seja perfeito, mesmo que ainda exista muita resistência por parte dele, mesmo que seja um momento difícil, o que eu peço para você é que você pesque algumas pequenas oportunidades que você encontrar para elogiar a atitude dele. Por exemplo, nem que for pela curiosidade, em algum momento essa criança vai sentar na cadeira. Nem que seja pela curiosidade, em algum momento ele vai testar a sensação de comer ali sozinho, na mesinha do tamanho dele, sentar amarrado. E aí, no final disso, no final dessa refeição, mesmo que ele não tenha comido tudo, mesmo que na sua avaliação isso esteja longe do perfeito, você vai arrumar algum comportamento para elogiar. Nossa, a mamãe ficou tão feliz na hora que eu te vi sentadinho lá e colocando a colher na boca. Você não sabe como você me deixou feliz. Porque isso vai ser importante pro dia de amanhã. E o de amanhã, e o de amanhã. E aí a gente vai trabalhando evolução passo a passo. Um dos comportamentos mais temidos, se a gente fosse montar um ranking, eu acredito que ele estaria no topo do ranking como o número 1 deles, é a famosa birra em público. Como lidar? Para os comportamentos de birra, para os ataques de birra, para essas questões da gente ter pânico desse tipo de situação, apesar de quem nunca, né? Eu digo quem nunca passou por um momento desses, que atire a primeira pedra. Eu montei um e-book completamente gratuito para te ajudar a lidar com a prevenção dessas situações. O e-book chama Chega de Ataques de Birra. Eu tô deixando o link de cadastro aqui para você, onde você vai simplesmente se cadastrar e receber todas as instruções do que fazer no seu dia a dia preventivamente para não passar por situações desse tipo. Eu te garanto que funciona. Quando você aplica consistentemente as etapas do trabalho
preventivo, dificilmente o seu filho vai dar altos ataques de birra por aí, por onde quer que você esteja passando. Então, para falar de birra, eu não posso descartar toda essa questão do comportamento preventivo dos pais. Você precisa ter um trabalho preventivo, senão você vai viver apagando incêndio. E nesse e-book, ele é simples, ele é prático, ele é pequeno, ele é direto ao assunto e ele tá com estratégias poderosíssimas para que você não tenha mais que passar por nenhum ataque de birra do seu filho. Mas vamos supor que você não fez a lição de casa, vamos chamar assim, e não tem trabalhado no preventivo, e aí aconteceu um incêndio. Você estava lá no meio do supermercado fazendo as suas compras e de repente começou aquele escândalo por alguma coisa que o seu filho te pediu e que você se negou a comprar simplesmente, e ele começou a fazer aquele escândalo interminável que você não sabe mais o que você faz. Se isso aconteceu, eu digo assim, depois que pegou fogo, a gente tem que tomar ações para apagar o fogo. Não dá mais para eu tentar o preventivo. Já foi, já queimou, o leite já derramou, só me resta limpar o fogão. Se você não está praticando essas ações que eu te ensino nesse e-book, e aí o leite derramou, o que você pode melhor fazer nesse momento para evitar, inclusive, os olhares especuladores do público, os olhares de julgamento do público? Talvez o melhor seja você e o seu filho saírem dali para conversar a sós num outro lugar. Ai, Milena, mas nossa, eu tava no meio do supermercado, já tinha pego metade das coisas que eu precisava, e aí eu deixo meu carrinho do jeito que tá e vou. Você pode ir com o seu carrinho até ali perto da porta do supermercado, falar para um gerente, para um funcionário que estiver ali perto: você pode guardar o meu carrinho que eu já volto? Preciso resolver um probleminha aqui que aconteceu. E aí você vai com o seu filho, até por amor, até para poupá-lo desse momento, até para vocês terem um momento entre vocês para olhar olho no olho, mas depois que ele se acalmar. Nesse momento você só quer levá-lo para se acalmar, não vai ajudar. Você ficar ali, você tentar conversar, não vai ajudar. Quando explodiu, quando derramou, essa criança não tá pronta para te ouvir. Ali a gente já perdeu essa criança. A gente tem que esperar ela regular todas aquelas emoções. E aí, sem a pressão social, sem aqueles olhares de o que você vai fazer? Não acredito que essa mãe não vai fazer nada. Sem esses olhares, você entra no carro e você simplesmente espera, espera e espera. Vai ter uma hora que ele vai cansar de chorar, de gritar, de berrar, de se espernear, de fazer o que é que ele esteja fazendo. E entenda essa atitude como uma atitude de proteção. Você está protegendo o seu filho desses olhares de julgamento, até que ele consiga se acalmar e que ele consiga ter a noção do que está acontecendo ali. E quando ele se acalmar, aí sim, vocês podem tentar chegar num acordo, tentar entender por que ele ficou tão bravo, por que ele ficou tão irritado. Se é possível vocês chegarem num denominador comum, e se vocês conseguirem atingir esse denominador comum, você retoma as suas compras. E se não conseguir, Milena, eu diria para você que o melhor que você tem a fazer é você sair dali e retomar num outro dia. Ah, mas eu vou perder a metade do que eu já peguei? É melhor, porque às vezes você volta para o mercado e insiste naquilo e o seu filho não está se sentindo bem, ele tá lá com as emoções dele todas afloradas, exacerbadas, e por consequência você também acaba tomando aquilo para você, vai perdendo a paciência, vai ficando irritada também. Vocês podem chegar num limite que não tem necessidade naquele momento. A prioridade nesse momento é manter a proteção, o respeito e a relação positiva. Mas para ela perder esse positivo tá por um fio. Voltar para o mercado pode ser esse puxãozinho nesse fio para que você coloque tudo a perder. Aí você tem que avaliar, vale a pena eu voltar? Ainda sobre as situações em público,
Quando você precisa segurar a mão do seu filho para atravessar a rua ou para passar por dentro de algum estacionamento onde vem carros e a criança não quer te dar a mão de jeito nenhum. Aí eu volto a insistir que segurança e saúde entra nos itens não negociáveis. A criança não tem muita opção. A gente pode sim trabalhar algumas estratégias, como de dar escolhas dirigidas para essa criança. E se você perdeu sobre escolhas dirigidas, eu te convido a assistir o item sobre a cadeirinha do carro, onde a gente proporciona escolhas dirigidas para a criança, porque é mais ou menos da mesma forma como você vai agir quando a criança não quer te dar a mão para atravessar a rua. O mais importante nessa questão é você se manter numa postura amigável, respeitosa, empática, compreensiva, mas firme. E aí você vai segurar na mão dessa criança e você vai explicar: eu entendo que você queria ficar sozinho e atravessar sozinho, mas você ainda não tem idade suficiente para isso. Você pode tropeçar e cair no meio da rua e o carro vir e atropelar você. É muito perigoso, eu preciso segurar a sua mão. Mesmo que ele continue gritando, berrando, chorando e as pessoas te olhando, você se recorde de que é segurança do seu filho, é prioridade. Aí você acaba que não olha para as pessoas ao seu redor, para você não se importar com esses olhares de julgamento, se é que as pessoas estão mesmo julgando, porque eu acredito que muitos, quando olharem, vão entender a situação e vão até se sensibilizar com o que você está passando naquele momento. E para as crianças que têm o costume de conseguir tudo batendo, chutando, empurrando, mordendo e outros comportamentos que a gente não aceita. O que a gente faz com essas crianças que têm o costume de agir com aquilo que elas querem através de comportamentos que as pessoas não querem? Algumas famílias têm realmente muita dificuldade com alguns comportamentos desse tipo, da criança que bate ou nas outras crianças ou nos próprios pais. Acontece bastante e muitos pais não sabem como lidar com essa situação. O que eu faço quando ele vira a mão na minha cara? Eu dou de volta? A pessoa fica um pouco perdida, não sabe como agir. No momento que esse tipo de comportamento acontece, acende como se fosse um sinal de alerta para os pais, que diz assim: meu Deus, isso é muito urgente, eu preciso agir. E a tendência é que ao invés de agir ou de responder a esse comportamento, os pais reajam ao comportamento, ou batendo no filho de volta, ou repreendendo o filho, ou falando muito bravo com o filho, que aquilo não pode, que eu não vou aceitar. E aí a minha questão é, quando você faz isso e você demonstra para o seu filho uma irritação, um nervoso, uma impulsividade, o que na realidade você está ensinando para a criança. Assim eu te convido a parar, a controlar os seus impulsos e a se lembrar de que esse tipo de comportamento faz parte do processo de desenvolvimento das crianças, que algumas vão ter mais facilidade de controlar os seus impulsos e outras vão ter mais dificuldade. E para essas que têm mais dificuldade, a gente vai auxiliá-las nesse aprendizado. Só que dependendo da nossa reação, ao invés de resposta, a gente pode acabar aumentando esse comportamento de bater, de chutar, de morder, aqueles comportamentos que nós não desejamos. Dependendo das nossas ações, nós estamos estimulando. Tem algumas práticas, algumas estratégias que você pode adotar para diminuir esse quadro de comportamento. Uma delas, e que eu acho muito bacana, é a simulação. Você pode pegar um grupo de brinquedos, ou bonecos, ou ursinhos, ou super-heróis, ou animais, ou princesas, ou bonecas, ou fantoche. Você vai pegar um grupo de brinquedos e você vai remontar uma situação que você vivenciou com seu filho ou que o seu filho vivenciou com um amigo, onde apareceu esse tipo de comportamento, ou de empurrar, ou de bater, ou de morder. Você vai reconstruir tudo, mas com os bonecos, com outros nomes, eles vivenciando aquele mundo deles,
mas acontecendo exatamente o que aconteceu. E dentro dessa simulação, você vai colocar possibilidades. Você vai oferecer palavras que poderiam ter sido usadas para resolver o conflito, ao invés daqueles comportamentos escolhidos. E você vai fornecer também alternativas de comportamento para que não fosse usado nem o morder, ou o bater, ou o chutar. Você vai dar outras possibilidades de comportamento para aquela criança, para que ela pare de agredir o outro, só que tá ali, naquele cenário, naquela historinha. Falando em historinha, uma outra possibilidade é a leitura de livros. Você pode escolher entre inúmeros livros que existem infantis que abordam esse tipo de conflito, um livro para falar sobre as crianças que têm esses comportamentos ou algum bichinho. A história sempre vai remeter àquele personagem fictício, mas que vai dar aquela cena que você tá com dificuldade e que você vai apresentar para o seu filho na história. E a história sempre tem uma moral. O meu filho aqui, mais velho, ele sempre fala muito moral da história, e aí ele pega aquela mensagem que o livro passou. Os mais novinhos ainda não têm essa habilidade, mas você pode, depois que terminou a história, conversar com ele a respeito do que o livro quis dizer. Nossa, ele usou uma estratégia bem legal para ele sair dessa situação, né? Você sabe que eu tava pensando, aquele dia que você fez assim, você poderia ter feito dessa forma, igual o ursinho tal, entendeu? E aí você vai relacionando, linkando a história com a vida, para que numa próxima situação, essa criança se lembre daquilo que aconteceu e consiga aplicar os aprendizados na nova situação de conflito. Quanto mais você vai trabalhando com ele o desenvolvimento dessas habilidades, mais ele vai ficando craque para os momentos em que ele precisa usar. Porque a gente tem que lembrar que a criança, ela é impulsiva por natureza. Então isso é um desenvolvimento de habilidade. Quanto mais eu trabalho, mais aquilo fica fresco na mente da criança para ela aplicar no momento em que ela tiver que lidar com aquela impulsividade, que às vezes num roupante ela não pensa, ela age. Só que conforme você vai trabalhando essas questões com ele no dia a dia, fica mais fácil de vir essas ideias naquela hora e ele... Calma, no livro fulano respirava quando tava assim. E aí ele pensava em outras possibilidades, entendeu? Mas é com o tempo. Você pode também ensiná-lo a demonstrar o que ele tá sentindo, só que com palavras. Aqui em casa, por exemplo, o meu mais novo, tem vezes que ele faz assim, ó, ele aperta bem as mãozinhas e ele faz... Eu tô muito irritado, ele fala, muito irritado. E ele chora nesse momento, só que ele não agride ninguém. Ele chora, ele se expressa, ele demonstra a irritação e a frustração, mas ele não agride. É um aprendizado. E todas as atitudes que você tomar no modo prevenção vão surtir muito mais efeito do que no momento da correção. Porque o que quer que você faça na hora da irritação, no momento que aquele comportamento agressivo aconteceu, aquela criança não tá ali plenamente te escutando. Ela tá agindo sob um impulso e uma raiva que não tá permitindo que ela te escute totalmente. Para o momento das emoções muito exacerbadas, você pode utilizar estratégias para acalmar a criança. Lá na escola, a gente faz um lugar que a gente chama de calm spot, o canto de se acalmar. E normalmente, a própria criança que escolhe o que precisa conter no calm spot, ela vai falar: ai, uma garrafinha com água e glitter, para que eu fique olhando aquele glitter se mexer dentro da garrafinha. Aí um saquinho com areia que eu possa apertar, uma bolinha que eu fique apertando para me acalmar. Então, normalmente a criança ela dá sugestões de coisas que acalmem ela. No momento que tiver tudo bem, quando você leu essa historinha para ele, quando vocês conversaram sobre um cenário possível, você pode questionar: filho, o que te acalma? Você pode até ir perguntando para ver o que ele fala, sabe?
E aí você pode falar, e se a gente combinar que quando você estiver se sentindo assim, a mamãe vai te dar tal coisa para você tentar se acalmar, ao invés de você bater, e aí você tenta se acalmar com aquilo. Esse suporte no início, essa transição, pode ajudar muito seu filho até o momento que ele consiga fazer isso sozinho. Para uma criança que morde, por exemplo, você pode questionar se um mordedor acalma ela. E aí você pode guardar esse mordedor com você e oferecer para ela nesses momentos que ela precisa lidar com aquilo. Tem muitos profissionais que são contra esse tipo de objeto, porque é como se você tirasse um vício num comportamento e focasse para um outro vício. Eu, Milena, particularmente, acredito que você esteja num processo de evolução. Então, a criança, ela tem hoje aquilo que eu preciso fazer para me acalmar. Então, eu bato, eu empurro, eu mordo e eu substituo por um outro, até que eu vá conseguindo com esse outro trabalhar outras formas de regular essa minha emoção. Só que aí eu não tô mais agredindo. Agora, para uma criança que te agride todo o tempo, assim, tudo que você fala, ela se irrita e ela te chuta. Você fala, ela se irrita e ela te empurra. Você fala, ela se irrita e ela te bate. Você pode começar também, durante o momento do estouro, a parar essa criança. Você segurar essa criança, abaixar de forma amigável, de forma respeitosa e gentil, mas firme, olhar nos olhos dela e dizer: eu não vou permitir que você me bata. Isso é desrespeitoso e pode me machucar. E aí, depois que você soltar essa criança, você demonstre para ela que você tá desapontada, chateada, triste. A criança, ela precisa saber, assim como quando você tem orgulho e tá feliz com ela, é importantíssimo que ela saiba, ela precisa saber aquilo que te chateia também. E para aquilo que te chateia, eu sempre peço que os pais não façam grandes discursos. Pelo contrário, dê até um gelo na criança. Você é respeitoso, você se comunica, você avisa: isso não foi legal, eu não gosto quando você faz isso comigo, é desrespeitoso e me machuca. E solta essa criança e toma outro foco e sai de perto dessa criança e você demonstra para ela, sim, com essa falta de atenção, que você ficou bastante chateada com ela. É importante que ela entenda o que te faz feliz e o que te magoa. Você é um ser humano e você tá trabalhando com essa criança compreensão, né? Enxergar o outro, perceber o outro, ser empático. E isso faz parte do processo de ensinamento. Lembre-se sempre, assim, ser impulsivo é uma característica da criança. Não tem nada de errado com isso. Uns vão ter mais facilidade, outros mais dificuldade em lidar com essa situação, mas o fato é que tudo é uma oportunidade para aprendizado. Confrontar a criança naquele momento, fazer com que ela passe vergonha, só vai causar desconforto naquele momento para a criança e a longo prazo só vai piorar aquele comportamento. Você precisa ter em mente que ela está enfrentando uma dificuldade em lidar com aquelas emoções e você precisa se portar como um guia, um coach para o seu filho. Quando a criança machuca outra criança, o que é legal nesse momento é que você não deixe de acolher aquela criança que foi a agredida. E aí você vai mostrar para o seu filho que ele machucou o amigo e que agora a gente precisa ajudar esse amigo. Você vai questionar o amigo o que é que ele gostaria que fosse feito por ele para que ele se sentisse acolhido e ajudado, assim, para que ele melhore daquele mal que ele esteja sentindo. Muitas crianças vão se contentar com a criança que ajudou a pegar o gelo, passar uma pomada, ou até mesmo aquela criança que deu um abraço nela. Aquilo muitas vezes vai ajudar a criança a se sentir acolhida e amparada naquilo que causou todo aquele desconforto. Agora, forçar um pedido de desculpas por parte do seu filho é o ideal nessa situação? Eu diria para você, não. Não force um pedido de desculpas. O pedido de desculpas, ele precisa ser genuíno. Se a criança pedir desculpas de coração, é lindo, maravilhoso. Se a criança não pedir desculpas de coração,
Quando você força ela a se desculpar, você tá, na verdade, ensinando para essa criança que as desculpas, elas não precisam ser sinceras. Elas só precisam acontecer. E aí você vai fazendo com que essa criança leve para a vida dela que eu erro e eu peço desculpas e ok, eu não preciso me arrepender, eu não preciso me sensibilizar, não preciso enxergar o outro. É só eu pedir desculpas. O ideal é que você não force um pedido de desculpas. Muitos pais se sentem tentados a punir ou a colocar de castigo. E a punição, o castigo também vão aumentar a vergonha e o desconforto com aquela situação e a longo prazo ela tende a não ajudar. Por que cada vez mais está caindo por terra? Porque a gente diz que como pais a nossa função é ensinar. E quando você pune ou castiga, você na realidade não está ensinando uma coisa para a criança. Quando você relaciona que olha o que você fez no seu amigo, ele está chorando porque você bateu. E aí, o que a gente pode fazer para resolver isso é uma consequência natural. É uma consequência que eu vou lá passar pomada para tentar remediar aquele mal que eu causei. Quando eu ponho essa criança de castigo ou eu puno essa criança de qualquer outra forma, eu tiro a relação com a causa. E ao invés de ensinar para a criança, na verdade, eu aumento o desconforto. E eu posso também aumentar o comportamento indesejado. Lembre-se a todo momento, nós, pais, estamos ensinando os nossos filhos a lidar com emoções e sentimentos. Isso não é uma tarefa fácil, tem muitos adultos que têm dificuldade em lidar com emoções e sentimentos. Imagina a criança que muitas vezes até desconhece muitos deles, simplesmente sente, mas quando você encara dessa forma, você consegue uma dose extra de compreensão e de paciência para lidar com todos esses momentos do seu filho e realmente ajudá-lo. O que é mais importante em toda essa história é que para todos os comportamentos você consiga manter aquela postura amigável, compreensiva, empática, gentil e firme. Lembre-se de que o tom que você fala muitas vezes diz tudo o que você está falando. Então procure ser empático na sua fala com seu filho. Se tiver mais alguma coisa dentro desses comportamentos de dia a dia que você tenha muita dificuldade, que eu não tenha mencionado aqui, escreva para mim. Aqui na descrição você encontra todos os meus contatos, inclusive meu e-mail. O YouTube tira os comentários dos meus vídeos, infelizmente, não sou eu que tiro, mas eu adoro interagir com vocês, então fica à vontade para me mandar as suas dificuldades, eu vou adorar te auxiliar. E não se esqueça de clicar no link do cadastro para receber o e-book totalmente gratuito, Chega de Ataques de Birra. Você vai ter lá estratégias simples, fáceis, pequenas e muito poderosas para resolver essas questões do seu dia a dia. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.